tarde para todo mundo. Obrigado por vocês estarem presentes. Hoje a gente tem mais um encontro dos nossos seminários. Hoje a gente recebe a professora Casey, e é com muita alegria que realizo esse encontro aqui, né? Já vou falar um pouquinho da Casey. E aí, Casey, assim, só para você entender, aqui no nosso seminário, os seminários eles são abertos. Então, a gente recebe inscrições de pessoas interessadas em participar, né? Eles podem se inscrever no tema que eles se interessam. Então, a gente teve bastante procura, eu acredito que foram 8 inscrições, né? Então, só para você saber que além dos alunos da disciplina, a gente vai ter também alunos de outros, da comunidade externa, né? Então, isso é bem interessante aqui nos nossos seminários. O seminário, ele tem uma estrutura de 2 horas, então, geralmente, os convidados que a gente recebeu até agora acabou virando uma conversa, então, os nossos alunos aqui, eles são bastante participativos, então, mas você fica à vontade para fazer a estrutura que você achar mais interessante, tá? Aí você explica depois o que você pretende. Pessoal, então, só para apresentar um pouco, né, a professora Casey, na verdade, além de convidada, ela é uma amiga, né? Então, a gente já tem uma trajetória aí juntos nesse percurso acadêmico, a gente acabou se conhecendo dentro da academia, né? Então, para além de uma convidada, ela é uma amiga, então, estou muito feliz na tarde de hoje de receber a Casey. A Casey, ela é química, né? Formada em licenciatura em Química no Instituto Federal de São Paulo. Ela ingressou na pós-graduação em Ciências na USP, onde ela fez doutorado. E hoje a Casey, ela é professora na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Blumenau. Ela trabalha com formação de professores, a partir da perspectiva teórica do conhecimento docente, da identidade docente, que é o que ela vai abordar um pouco hoje, né? Então, Casey, fique à vontade e obrigado aí por aceitar o convite. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Bruno, que é um grande amigo. São pessoas que a gente acaba levando para a vida inteira, mesmo não estando próximo, né, de forma corporal aí, mas são pessoas que a gente acaba carregando para a vida. Eu estou muito feliz de estar aqui, saber que muitos de vocês são professores e que estão fazendo pós-graduação. Eu também trabalhei nas escolas estaduais em São Paulo, antes de ingressar na pós-graduação. E atualmente eu sou coordenadora do PIBID, faço parcerias com as escolas, com a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau para fazer cursos de formação para professores que atendam a demanda que esses professores pedem, não somos nós que levamos um curso pronto, né? Então esse curso vem a partir dessas demandas, então eu fico muito feliz. Bem, como o Bruno falou, a minha ideia para a apresentação de hoje foi montar slides para depois eu mandar para vocês, porque eu vejo que às vezes há conflitos conceituais em entender conhecimento docente, e vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Quando a gente fala de conhecimento básico e de PCK, que é um dos conhecimentos básicos para a docência. Então, eu montei essa apresentação, mas se em qualquer momento vocês quiserem me interromper, fazer uma pergunta, fiquem à vontade para fazer isso, tá? Então, o que eu trouxe hoje para vocês é assim, durante toda a minha trajetória na pós-graduação, eu estudei conhecimento docente e dentro do conhecimento do PCK, que eu vou explicar já. Quando eu me tornei professora do ensino superior, eu pensei, eu quero ter um diferencial na pesquisa que eu desenvolvo e também pensar como os professores se veem para ensinar determinados conteúdos. E aí vem a questão do autoconceito. Na UFSC de Blu, nós não temos pós-graduação ainda na área de ensino de ciências, então todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo são com os alunos da graduação. Então essa pesquisa que eu vou falar hoje para vocês, ela é resultado de um trabalho de TCC. E aí, antes que vocês falem, mas foi muito pesado esse projeto de TCC e tudo mais, ele aconteceu porque realmente esse aluno, ele tinha uma sede em aprender muito grande, então ele foi muito dedicado, ele leu livro, ele leu artigos, então eu acho que esse é um dos primeiros recados que eu posso, né, não um recado, um dos pilares para o desenvolvimento de uma boa pesquisa, é mergulhar no referencial teórico, né, e você entender
sobre o que você está falando, e na base, né? Às vezes a gente lê um artigo que tratou sobre o nosso referencial, mas sempre recorrer ao referencial original, ao primeiro ali, ele é muito importante para a sua formação enquanto pesquisador e para você conseguir entender melhor o seu trabalho. Então, eu vou compartilhar, depois eu mando esse material. Está travando? Não, tá chiando um pouco o áudio só, Casey. Eu não sei se está batendo no cabelo ou alguma coisa. Não sei. Deixa eu trazer. Melhorou, Bruno? Ou ainda está chiando? Melhorou? Tá. Agora. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês e depois eu envio para o Bruno também. Tá? Então, fiquem à vontade para me interromper. Então, vou aqui para o F5. Então, eu vou tratar hoje com vocês sobre conhecimento docente, autoconceito e possíveis correlações. Bem, as pesquisas desenvolvidas nas últimas décadas, né, envolvendo a formação de professores e sobre temas sobre avaliação, como professores ensinam, ou seja, como eles transformam o conteúdo de forma ensinável, como acontece o processo de aprendizagem dos educandos, possibilitaram, além de outros temas, possibilitaram a consolidação de uma área que buscou e que busca caracterizar os conhecimentos inerentes à docência. Bem, mas qual foi o início, né, desse movimento que busca reconhecer quais são os conhecimentos inerentes à profissão professor? Lá no início da década de 80, um movimento reformista iniciado nos Estados Unidos e no Canadá começou a se mobilizar para que a profissão docente fosse reconhecida como uma profissão. E dentre os autores que surgiram nesse movimento, nós temos Leon Schumann, porque o Schumann, e assim como esse movimento, acreditava que, ora, se há um conhecimento inerente para ser médico, para ser advogado, para ser dentista, para ser enfermeiro, deveria haver um conhecimento inerente à docência. Porque chamar algo de profissão é assumir que há uma base de conhecimentos amplamente construídos na academia, né? Dentre os conhecimentos docentes que Schumann propôs, ganhou destaque o PCK, que vem da sigla, a gente usa no Brasil a sigla em inglês, né, que é conhecimento pedagógico do conteúdo, que vem do inglês Pedagogic Content Knowledge. O grupo de pesquisa na qual eu fui me construindo academicamente, né, me ajudou a construir esse repertório de conhecimento sobre a docência, optou por usar essa sigla de PCK. E o que seria o PCK, né? O PCK, ele representaria a transformação do conteúdo específico de forma ensinável. Então, ele representa a transformação, ele representa a diferenciação, entre um professor de química, uma professora de química, de um químico especialista. Então, é uma forma de transformar o conteúdo específico de uma forma ensinável, considerando os conhecimentos químicos e os conhecimentos pedagógicos, só que de uma forma que impacte, de fato, a aprendizagem dos educandos e esse processo de ensinar e aprender. Bem, então o PCK, ele vai ter os tópicos mais regularmente ensinados em sua área de estudos, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações sobre um determinado conteúdo, porque o PCK, ele é específico para cada conteúdo. Então, pensem cada um com vocês, quem for, né, professor, qual é o conteúdo que você gosta mais de ensinar dentro da tua área de formação e o conteúdo que você menos gosta de ensinar. Porque ele vai influenciar a forma como você vai escolher suas metodologias, formas de avaliação, estratégias de ensino, materiais didáticos. Porque comumente acredita-se, né, que quanto mais a gente goste de um conteúdo, mais repertórios a gente vai ter, mais que a gente vai chamar aqui de conhecimentos para a docência, que são os componentes do conhecimento docente, para o ensinar. Contudo, eu queria deixar claro aqui para vocês que existem, eu falei ali dos componentes do conhecimento básico que o Schumann propôs. Na literatura, né, nos artigos, nos livros, tem diversos modelos para o conhecimento base. Então, esses modelos, eles independem da área de formação do professor.
E nesses modelos, um dos componentes é o PCK, e existem modelos específicos para analisar o PCK de um professor, por exemplo. Eu quero analisar o PCK do professor de física para circuitos. Então, tem modelos específicos para analisar o PCK. Aqui eu cito a dissertação da GOS, que tem o título Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, Estado da Arte no Campo da Educação e no Ensino de Química, que esse trabalho ele faz um estado da arte sobre os modelos que existem para o conhecimento base e modelos específicos para o PCK. Para clarear o que eu estou falando, aqui eu mostro um modelo de relação entre os domínios do conhecimento do professor, que é um modelo de conhecimento base, que foi proposto pela Grossman. Na verdade, a Grossman era orientanda do Schumann, e ela organizou os conhecimentos iniciais que ele propôs. Então, o conhecimento base, que seria inerente aos professores e às professoras, ele é composto por essas quatro categorias, né? Por esses 4 conhecimentos. Primeiro é o conhecimento do tema, que é o que o professor... o que ele domina de um determinado conteúdo. O conhecimento pedagógico geral, que inclui alunos, aprendizagem, gestão de sala de aula, currículo, instrução. O conhecimento do contexto, que inclui quem são meus alunos, de onde eles vêm, o que eles gostam, aonde fica essa escola, né? Como é a comunidade dessa escola, qual é o bairro que essa escola fica. Quando eu penso na escola, qual é a estrutura que essa escola tem para que eu possa trabalhar? Ela tem laboratório? Ela tem pátio? Eu quero talvez fazer um café filosófico, um café com ciência no pátio. Tem como eu fazer essa atividade? E no centro, e na parte central nós temos o conhecimento pedagógico do conteúdo, que tem os propósitos para ensinar, tem o conhecimento da compreensão dos alunos sobre um determinado tema de um conhecimento específico, conhecimento do currículo. Então, por exemplo, aonde aparece, se eu sou um professor de química ou uma professora de química, em que momento do currículo aparece o conceito envolvendo eletroquímica? Qual seria a melhor estratégia Qual seria a melhor estratégia para eu ensinar eletroquímica, conceitos que envolvem eletroquímica? Quando vocês olham essas setas com duplo sentido, elas significam que cada um desses componentes influenciam e são influenciáveis pelo conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, por exemplo, o que eu domino de um determinado conteúdo vai influenciar a forma como eu transformo esse conteúdo de forma ensinável. Assim como o meu repertório de conhecimento pedagógico geral, que é que eu não estou pensando em um conteúdo específico, ele também vai moldando a forma como eu transformo um determinado conteúdo de forma ensinável, assim como o contexto. Por exemplo, como é que eu vou trabalhar um conteúdo, por exemplo, que envolve eletroquímica, se a minha escola não tem laboratórios? Mas não tem um laboratório de ciência, mas tem um laboratório de informática. Então, eu posso usar, né? Eu posso usar, por exemplo, um simulador, porque a escola tem um laboratório com internet, então, em vez de eu ir para um laboratório, de informática, mas não tem um laboratório de ciência. Então, esse conhecimento do contexto também vai influenciar a forma como eu ensino e vice-versa. Como eu falei para vocês, o PCK, que está aqui na central, ele é um dos componentes do conhecimento base. Então, esse modelo para conhecimento docente, ele depende da área de formação do professor e seriam os conhecimentos mínimos que caracterizariam a docência como profissão. Contudo, existem modelos específicos para o PCK. Esse modelo eu usei durante o meu doutorado para analisar meus dados. Então, eu investiguei no meu doutorado a influência do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, na construção do conhecimento na construção do conhecimento docente de reação de óxido-redução dos futuros professores de química que participavam do programa de iniciação à docência. Então, esse modelo, existem outros, mas foi esse que eu adotei. Ele é um modelo pentagonal do conhecimento pedagógico do conteúdo para o ensino de ciências. É da Park e da Oliver, e ele é estruturado por 5
componentes. Então, orientações para o ensino de ciências. Então, nesse componente, eu investigo como o professor decide fazer o seu ensino, pensando no conteúdo específico, como exemplo que eu estou dando aqui, para ensinar reações de óxido-redução. As crenças sobre a natureza da ciência. Então, um exemplo de crenças sobre a natureza da ciência. Um dos IDs que eu investiguei, né, um dos PIBindianos que eu investiguei, ele elegia como estratégia de ensino a experimentação, mas não como uma função de desenvolver, por exemplo, um ensino, uma experimentação investigativa. Ele usava o experimento como uma forma de comprovar o que ele havia ensinado na teoria. Então, ele tinha uma crença positivista sobre o ensino de ciências, né? Sobre a ciência. Currículo, conhecimento do currículo é o outro componente. Que materiais curriculares esses professores e essas professoras têm para ensinar reações de óxido-redução? Mais um exemplo, né? Eu estou trabalhando em cima desse conteúdo específico. O que ele sabia sobre livro didático, de artigo, de simuladores, né? Qual era o componente, como ele tinha um conhecimento sobre esses materiais curriculares para ensinar esse conteúdo específico. O currículo horizontal e vertical, qual eram os conteúdos que apareciam antes de redox e depois de redox, né? Quais são os conteúdos que estão interligados aos conceitos de reação de óxido-redução? Conhecimento da compreensão dos alunos. Quais são as concepções alternativas ligadas ao ensino de reações redoxas ou que permeavam esse conteúdo? Quais eram as dificuldades de aprendizagem dos alunos para o qual ele ia ensinar? O que motivava esses estudantes em um interesse? Então, um exemplo. Ele desenvolveu esse conteúdo numa turma da EJA, na Educação de Jovens e Adultos. E, ao longo da trajetória dele no PIBID, ele foi percebendo que os alunos da EJA gostavam de aulas em que eles eram participativos. Então, sempre que tinha alguma aula, era importante ele propor um debate, propor atividades que fossem desenvolvidas em grupo, porque eram estudantes que gostavam de fazer esses diálogos e eles se interessavam mais pelo conteúdo quando tinha uma atividade que promovesse essa interação. E quais eram as necessidades? Então, ele também percebeu, dos IDs percebeu, que eles tinham dificuldade de leitura e interpretação. Então, ele buscou desenvolver o conteúdo de reações de óxido-redução, trazendo atividades em que os estudantes daí já tinham que ler, interpretar, né, e criar hipótese, que era uma forma de suprir essa dificuldade que eles tinham, considerando o conteúdo da química. Conhecimento da avaliação da aprendizagem. Então, o que eu vou avaliar do conteúdo que eu trabalhei, né, de reação de óxido-redução, e e qual é o método que eu vou usar para avaliar? Porque nós, ao longo da nossa trajetória como estudantes também, geralmente os métodos de avaliação que nós fazemos são: o professor passa uma prova cheia de conteúdo, com questões ou objetivas ou subjetivas, mas é sempre um padrão. Mesmo que ele tenha desenvolvido, por vezes, uma aula em que seja abordada, em que sejam feitos debates, ou que seja feito um estudo de caso, os métodos de avaliação, eles comumente, não nunca, né? Comumente eles não seguem, eles não estão conectados à aula, à forma, por vezes, como o professor tenta trabalhar. Então, pensando no método de avaliação, o que eu quero avaliar de reações de óxido-redução? E eu tenho que pensar como foi a trajetória da minha aula para não repetir um método de avaliação que não esteja conectada com a aula que eu lecionei. Então, é importante atentar-se também a essa questão. E conhecimento das estratégias instrucionais para o ensino de ciências, que permeia. Como é que eu vou ensinar esse conteúdo? Eu vou optar pela experimentação, eu vou dar uma aula com slide, eu vou fazer uma aula a partir de um estudo de caso. A integração desses componentes, elas possibilitam o ensino desse conteúdo, né? E durante também a ação do professor, reflexão na ação e reflexão sobre a ação. Então, tudo isso vai ajudar a integração desses componentes a transformar o conteúdo de forma ensinável.
Bem, na minha tese, eu usei esse modelo, e nesse trabalho sobre conhecimento docente e autoconceito, eu usei um modelo que eu chamo de modelo híbrido, que é o modelo da Grossman, só que o PCK do modelo da Grossman cedeu lugar ao PCK proposto pela Park e pelo Oliver, tá? Isso é só um modelo. Bem, várias pesquisas, assim, quando a gente trata de conhecimento docente, especificamente, há vários grupos de pesquisa no mundo inteiro que têm se debruçado sobre o conhecimento docente, mas são bem escassos os trabalhos que relacionem o autoconceito e o conhecimento docente. E nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, diversos pesquisadores vêm sugerem que sejam desenvolvidos estudos que correlacionem o autoconceito e o conhecimento docente, pois eles acreditam que o autoconceito influencia e é influenciado pela forma como os professores acessam seus conhecimentos docentes. Porque o autoconceito ele é entendido como um bom preditor de eficácia no ensino. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que é esse autoconceito? Né? Para entender o que é o autoconceito, nós fomos estudar alguns autores, como Sanches e o Scribano. Como eles interpretam? Assim, se vocês forem ler, o autoconceito ele não tem uma única definição, é um conceito polissêmico. Existem várias definições para ele. O autoconceito é uma atitude, mas ele pode ser entendido, né, pelo autor que nós elegemos, nos fundamentamos. O autoconceito é uma atitude valorativa que o indivíduo tem sobre si mesmo, sobre sua própria pessoa. Trata-se da estima dos sentimentos, experiências e atitudes que o indivíduo desenvolve sobre o seu próprio eu. Eu gosto de dar sempre, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, durante a nossa trajetória enquanto estudante, nós gostamos de algumas disciplinas e às vezes a gente associa esse gostar à nota que nós recebemos nas avaliações. E a gente fala assim, eu sou bom em tal disciplina porque a minha nota, eu sempre tiro notão, 8, 7, 10. Mas eu não gosto de tal, eu não sou bom nessa disciplina. Por exemplo, eu não sou bom em filosofia, porque as minhas notas são sempre 5, 6. Então, eu vou para a área de química porque as minhas notas são maiores do que as da disciplina de filosofia. Isso pensando ali no ensino médio. Só que tem algumas questões, então o meu autoconceito para a química era um bom autoconceito, né? Então, para mim, eu dominava a química, ali, considerando o ensino de química no ensino médio, e eu não era tão boa em filosofia. Isso é só um exemplo, porque eu gostava muito de filosofia. E então eu decidi ir para química e não fazer filosofia. É só uma hipótese, tá, gente? Só que nós desconsideramos algumas características, né? Por exemplo, será que as provas que eu realizava em filosofia tinham uma demanda cognitiva muito diferente do que a prova que eu realizava de química? Então, as nossas percepções, os nossos autoconceitos, eles influenciam também na forma como a gente ensina. Tem determinados conceitos da química que eu não gostava, vou dar um exemplo. Orgânica, não gostava de orgânica. Então, mas eu gostava de eletroquímica. Então, o meu autoconceito para eletroquímica influenciava a forma como eu ensinava eletroquímica. Ok? Então, o autoconceito de Sanches e Scribano. Para esse trabalho, nós adotamos 3 categorias de autoconceito, que elas surgiram, elas não são específicas desse livro, mas elas foram inspiradas em outras leituras, mas principalmente no Sanches e no Scribano. Então, a gente usa 3 categorias, que é o afetivo, que traz a imagem de si mesmo, envolve os aspectos emocionais, como o professor e a professora expressam suas emoções em sala de aula. O cognitivo, que está relacionado à habilidade e percepções cognitivas que são notadas pelo sujeito, domínio dos conhecimentos para ensinar, então, como o professor e a professora avaliam seu domínio cognitivo, e o comportamental, que mostra como o próprio se relaciona com o meio em que vive. Então, foram esses 3 conhecimentos, essas 3 categorias para autoconceito que nós adotamos no nosso trabalho.
Então, considerando qual era o problema de pesquisa, né? Pô, nós temos o autoconceito e conhecimento docente. Nós queríamos investigar como o autoconceito influencia o conhecimento de um professor experiente e quais seriam os componentes docentes que são acessados pelo professor ao ensinar. Então, a nossa metodologia de pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, com dados descritivos, né? E foi em um contexto particular, um estudo de caso de uma professora que ministrava aula, que era supervisora da disciplina de estágio, e ela sempre chamava a atenção de todos os licenciandos e licenciandas que fizeram o estágio com ela, porque ela se dizia, ela tinha um autoconceito que ela era uma boa professora, que ela fazia... ela era uma professora que interagia muito com o ambiente escolar, então ela tinha projetos que não estavam relacionados especificamente à disciplina de química, mas que ajudavam ali no contexto escolar a uma integração dos estudantes com essa escola. Ela não tinha um laboratório de química, mas ela organizou um espaço para guardar vidrarias, reagentes, e ela andava com uma caixa, então ela realizava algumas demonstrações nas aulas. Então, ela era uma professora que sempre chamava a atenção desses alunos do estágio. E para a realização da pesquisa, foi feita a entrevista semi-estruturada, análise documental de planos de aula, materiais didáticos que foram concedidos para essa professora, e diários de campo de licenciandos que fizeram estágio supervisionado com ela. Ao todo, foram 5 licenciandos que concederam os seus diários de campo, e a triangulação dos dados foi feita por meio desses materiais, diários de campo e da entrevista. E como categoria de análise, nós usamos as categorias afetivo, cognitivo, comportamental e as categorias do conhecimento docente daquele modelo híbrido. Nós tínhamos um grande volume de dados. Então, nós usamos o licenciando que desenvolveu essa pesquisa, ele usou o software, o Atlas-X, que ele possibilita carregar todos os documentos e fazer a sua categorização. É uma categorização manual que se faz, mas no final ele gera, em forma de planilha ou gráficos, as relações, as co-ocorrências, por exemplo, entre as categorias do conhecimento docente e do autoconceito, que nos possibilitaria enxergar essa influência, né, entre o autoconceito e o conhecimento docente, já que era isso que nós queríamos fazer. E não usar o Atlas-X dificultaria muito o nosso processo de emergir essa possível autoinfluência, ok? Então, nossos resultados e discussões. Quem era? A Adélia era uma licenciada em Química, ela lecionava há mais de 22 anos, ela já estava nessa escola há 11 anos, e ela ministra 40 horas semanais, e ela também havia cursado uma pós-graduação em Metodologia de Ensino de Química. Bem, aqui são nossos dados gerais, que são gerados pelo Atlas-X, né, a tabela. Dentre dos materiais analisados, foram categorizados, apareceu 1.708 categorias que emergiram no total, né? A principal categoria que emergiu foi o conhecimento pedagógico geral, com 508 trechos categorizados, e dentre o autoconceito a principal foi a comportamental, que foram 288. Tá, mas e aí essa correlação? Antes, eu falei para vocês que o principal conhecimento docente que emergiu da Adele, que é um nome fictício, foi o conhecimento pedagógico geral. E isso aconteceu porque a aula dela segue um padrão independentemente do conteúdo. Então, primeiro, ela faz a exposição do conteúdo por meio da apresentação de slides. Ela traz comumente uma discussão histórica da ciência para cada conteúdo que ela desenvolve da química. Na sequência, ela resolve lista de exercício, né? E em cima dessa lista de exercício, ela faz uma discussão sobre as dúvidas dos estudantes, né? E a forma mais utilizada de avaliação é uma avaliação escrita que ela também realiza em sala. Então, na maioria das vezes, a forma como são as aulas da Adele são configuradas dessa forma, ok? E também, de uma forma mais... em alguns momentos, mas de uma forma mais de forma de exceção, né, ela faz alguns trabalhos
a avaliação em forma de trabalhos experimentais, gincanas ou estratégias. E essa forma como ela trabalha, seja por exemplo, experimentos em grupo, esse experimento em grupo acontece sobre um conteúdo que ela gosta muito, que são polímeros, e os trabalhos em grupos, né, quando não são os experimentos, mas trabalhos em grupos, estão relacionados a um conteúdo que ela não gosta, que permeia os conceitos de eletroquímica. Então, por quê? O autoconceito cognitivo dela, por exemplo, para polímeros é alto, mas o autoconceito cognitivo dela para conteúdos que envolvem reações de oxirredução é baixo, e isso influencia a forma como ela ensina, né? Aqui nós temos um mapa que nós construímos, mas essas co-ocorrências são geradas pelo Atlas X na forma de tabela, mas o estudante fez esse gráfico, esse esquema, porque ficava melhor distribuída essas co-ocorrências, né? Então, o que se percebeu na aula da Adele? Que o autoconceito comportamental influencia e é influenciado pelo conhecimento pedagógico geral, ok? Logo, a gente percebe que a forma como ela interage com os alunos influencia também esse conhecimento, influenciado e influencia o pedagógico geral dela e também a transformação do conteúdo de forma ensinável, considerando o PCK como um todo. Então, aqui eu trouxe um exemplo de trecho de concorrência, né, entre o comportamental e o pedagógico geral. Ela fala assim, mas eu acho que o que a gente tem o conteúdo, ele vem em segundo plano, porque aí, se você conseguiu cativar a turma, ela vai aceitar tudo o que você falar. Então, para ela, esse processo de interação com a turma era muito importante na forma como ela ia ensinar, independentemente do conteúdo. Aí, continuando, ela vai ter à disposição, a turma, né, para fazer o que você quiser. Ela vai ir atrás de ti, né? Então, para ela, essa é a influência. Então, primeiro eu tenho que fazer um processo de interação com esses estudantes, a forma como eu vou interagir com eles, para eu acessar o pedagógico geral e depois transformar o conteúdo de forma ensinável. Um segundo exemplo foi, eu posso ter uma turma muito agitada, onde eu vou ter que impor um método mais tradicional para conseguir ter a aceitação deles. Então, ela vê também que isso vai influenciar a forma como ela vai interagir. Claro, eu posso ter uma turma extremamente pacata, parada, onde eu vou ter que inovar para eles, né, interagirem, para eles pegarem gosto pela coisa. Então, assim, vai depender do que eu estou enfrentando. Então, como eu vou me comportar com esses estudantes? Cada dia é um leão diferente, tá? Eu tenho que matar. Então, ela tem essa preocupação de se relacionar com os alunos, independente se esse relacionamento sem juízo de valores. Eu não estou fazendo juízo de valores, mas independentemente se essa relação for boa, né, essa relação comportamental for boa ou positiva, para ela isso influencia a forma como ela ensina. Quando nós olhamos para esses dois componentes, o conhecimento do tema e o PCK, que está aqui no meio desse esquema, eu trouxe um exemplo para vocês, para talvez ficar mais claro, né? Um olhar sobre esse processo, sobre o autoconceito cognitivo, aí conhecimento do tema e o esquema geral do PCK. Ela gosta muito de ensinar química orgânica. Logo, ela tem um autoconceito cognitivo positivo. E isso influencia a forma como ela ensina. Então, ela trabalha o conteúdo, ela esmiuça esse conteúdo com os alunos. Aí ela propõe atividades experimentais, discussões em grupo, porque esse autoconceito positivo, cognitivo positivo, faz ela mobilizar e integrar as categorias do conhecimento docente, as categorias do PCK. Diferentemente, ela não gosta de ensinar eletroquímica e os conteúdos que permeiam a eletroquímica. Então, ela não ensina esse conteúdo, ela passa esse conteúdo, ela ministra esse conteúdo, não passa, na forma de trabalho. E depois que os alunos entregam esses trabalhos, ela não faz uma discussão sobre o que eles entenderam, é como se fosse apenas uma atividade que eles fizeram, ponto. Mas ela não dá um feedback como se ela identificou alguma dificuldade conceitual, o que os alunos tiveram dificuldade para aprender. E o conceito envolvendo reações de oxirredução ou envolvendo eletroquímica,
é considerado na química um dos conteúdos mais difíceis para ensinar, para o professor ensinar, a professora, e para os alunos e alunas aprenderem, né? Então, o que a gente percebe nessa questão da autoinfluência? Que o autoconceito cognitivo em relação à eletroquímica tem uma influência negativa, né, sobre o conhecimento do currículo, só que, ao mesmo tempo, ela busca maneiras diferentes para o ensinar. Como eu falei, eu não estou julgando a ação dela, né? Não estou atribuindo um valor de julgamento. Mas, ao mesmo tempo, ela busca formas diferentes de ensinar. Só que aí recai na questão de: será que ela não está jogando a responsabilidade para os alunos? Mas, no nosso caso, a gente não está fazendo esse julgamento de valores. Mas o que a gente percebe é que esse autoconceito influencia negativamente a questão do currículo, porque ela não... Ela fala assim, faça uma pesquisa sobre maresia, ou faça uma pesquisa envolvendo os conteúdos de redox. Mas ela não desenvolve com os alunos esse conteúdo, esses conceitos. Então, mas ao mesmo tempo influencia positivamente e também influencia a forma como ela avalia, porque ela não passa a prova, mas ao mesmo tempo fica esse ato, porque será que os alunos estão aprendendo de fato? Né? Será que o que eles tiveram dificuldade conceitual para entender, eles vão conseguir entender ou não a partir de um trabalho, porque não há essa discussão sobre dificuldades que eles tiveram ou o que eles entenderam no conteúdo que permeia a eletroquímica. E influencia esse autoconceito cognitivo, influencia também o desenvolvimento do conhecimento dela sobre o tema. Então, influencia negativamente o que ela conhece de eletroquímica. Então, o que a gente tem como considerações finais? Que para nesse contexto, a gente viu, sim, observou, a partir de dados, que há uma influência mútua entre o autoconceito e o conhecimento docente, e que isso acaba influenciando a forma como a DELE acessa os componentes do conhecimento para ensinar química, né? A gente entende que são necessários mais estudos e pesquisas que busquem compreender melhor a relação entre o conhecimento docente e o autoconceito. Então, uma das sugestões de pesquisa que a gente faz é que sejam feitos estudos que busquem esmiuçar mais o autoconceito cognitivo com os componentes do conhecimento docente. Então, isso. Muito obrigada por vocês me ouvirem, estar aqui. Esse é o meu contato, o contato do Igor, que eu deixo aqui. E era isso. Obrigado, Casey. Valeu mesmo pela apresentação. Eu vou parar de compartilhar aqui, tá? A apresentação. Fica melhor. Depois você volta. Tá. Bom, eu anotei várias coisas aqui, Casey, mas eu vou abrir para o pessoal, depois qualquer coisa eu retomo aqui, tá bom? Bom, primeiro que estou impressionado que isso seja uma iniciação científica, hein? O menino trabalhou aí. Menino, nem me diga. Eu não queria que ele desenvolvesse. A gente estava, eu vou dizer rapidinho. Eu estava com esse livro na minha mesa estudando sobre autoconceito. E ele chegou para um atendimento, para uma disciplina. E ele começou a me perguntar, né? Aí eu falei, porque até então o trabalho dele ia ser sobre conhecimento docente, né? Conhecimento docente. Aí eu falei, olha, tem alguns trabalhos que tratam sobre conhecimento docente e autoconceito. Aí ele falou, prof, e se eu fizer? E aí ele foi. Legal, já vou retomar um pouco sobre isso. Pessoal, vamos abrir então. Alguém tem alguma colocação? Vocês podem levantar a mão também, tá? Pode falar, Marcelo. Boa tarde, Casey. Muito obrigado pela sua apresentação, esse bate-papo. É muito esclarecedor, mas eu acho que eu tenho
dúvidas aqui com relação à ideia de autoconceito. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se a minha pergunta faz sentido, porque eu não sei se eu entendi o que é bem o autoconceito. Mas você falou aí da relação do autoconceito com... Eu estou pensando aqui na formação do professor, e você falou dessas relações, e eu me veio uma curiosidade. O autoconceito ele pode ser também um dos obstáculos, por exemplo, porque para a formação do professor, se o autoconceito dele tiver, digamos, desfocado, algo do tipo, porque uma coisa que a gente vê bastante é uma resistência de alguns colegas professores por formação continuada, esse tipo de coisa. E eu não sei se isso pode passar pela ideia de autoconceito, porque, assim, o que eu vejo as pessoas verbalizarem muitas vezes, que é triste, é que elas não precisam de formação continuada, coisas... Não falam explicitamente, mas nas entrelinhas a gente percebe, sabe? Que a formação não vai adiantar nada, eu já sou muito experiente, eu já sei o que eu tenho que fazer, a minha aula de tal assunto já está pronta, eu já sei como é que dá essa aula. Eu não sei se isso tem a ver com autoconceito ou não. Ó, eu posso ir por dois lados. Eu acho que uma das resistências dos professores e professores em fazerem formação tem muito a ver também com as condições de trabalho, né? A carga horária de ensino é elevada. Quando a gente vê, por exemplo, um professor do Instituto Federal que tem uma carga horária condizente de sala de aula, um tempo para ficar fora dessa sala de aula, se preparando, que seria o ideal para os professores também das escolas públicas, municipais, estaduais. E a outra questão é se reconhecer, né? Porque mobilizar, se a gente pensar até nos nossos aspectos pessoais, mobilizar e se reconhecer já é um processo difícil. Agora, imagina se reconhecer enquanto profissional. Mobilizar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu participei de cursos para a formação de professores associados a temas específicos de eletroquímica, ou até mesmo na graduação com os licenciandos em química, eles sempre vêm com a ideia, até pelo percurso formativo, nós convivemos com a docência desde quando nos entendemos como sujeito social, né, indo para a escola, ali no jardim, primeira série ali do ensino fundamental 2. Então, nós vamos nos carregando de diversas concepções sobre o que é ensinar. Ensinar é isso. Eu preparo um plano de aula. Quando eu falo com os licenciandos, como vocês vão preparar essa aula? Eu vou vou eleger tal estratégia, eu vou fazer isso e isso. E aí eu falo, vocês pensaram no conteúdo? Vocês pensaram quais são as dificuldades conceituais que esse conteúdo já tem descrito na literatura? Porque às vezes eu posso não ter ido nunca para uma sala de aula, mas eu sei que tem dentro, né, eu vou falar dentro da minha área. Por exemplo, tem vários trabalhos que falam da dificuldade que os alunos têm com a eletroquímica. Por que não eu vou não acessar esses trabalhos e ver se eu também não tenho essas dificuldades, para que eu não crie um autoconceito, por exemplo, que eu não sei eletroquímica? Que aí vai me impedir de ensinar eletroquímica, né? Então, eu acho que, Marcelo, vamos por essas duas vertentes. Eu vejo que o autoconceito influencia, sim, né? Mas eu preciso de mais dados, mais pesquisas que corroborem com esse resultado inicial. Mas o autoconceito sobre si, enquanto professor, influencia, sim, a forma como eu ensino. Porque você fala assim, eu não entendi muito bem o autoconceito, né? O autoconceito é como se eu estivesse me olhando, eu vou fazer a minha interpretação, tá? A partir dos autores que eu uso. Então, é quando eu me olho e como eu me enxergo. Então, eu sou uma boa professora, o melhor conteúdo que eu sei ensinar é tal, eu tenho uma boa interação com meus alunos. Esse é o meu autoconceito que eu estou me enxergando. Talvez, se eu filmar uma aula minha e me olhar num processo formativo, eu fale, ops, eu acho que eu não domino o conteúdo da forma como eu pensei e que eu não tenho uma boa relação com meus alunos como eu pensei. Então, tudo isso também talvez crie resistência para muitos professores, por exemplo, participarem de processos formativos, porque não é fácil se reconhecer, né, profissionalmente. Mas, ao mesmo tempo,
como eu vou dar a questão da Adele, né, que foi a professora que nós investigamos, muito do autoconceito que ela tinha para a matéria que ela mais gostava de ensinar, de fato fazia ela mobilizar mais os componentes do conhecimento docente dela do que para o conteúdo que ela não gostava. Então, a gente vê que, como ela não gostava de ensinar eletroquímica, o conhecimento dela de eletroquímica, conhecimento do tema, né, aquela categoria aquele componente do conhecimento base, não, a gente não consegue esmiuçá-lo, ter uma visão de, tá, então qual é esse conhecimento dela? Eu não sei se eu consegui te ajudar. Claro, me esclareceu e me trouxe mais dúvidas, mas aí eu vou perguntando depois, porque é bem interessante essa questão do autoconceito, mas você esclareceu muito bem. Eu só quero aproveitar rapidinho, então, fazer só mais uma perguntinha. Me parece que o autoconceito, apesar do prefixo auto, pelo que você acabou de falar, Case, ele ele não tem um caráter individual, né? Me parece que ele também é uma construção social, porque eu posso dizer isso por mim mesmo. Em alguns momentos eu tinha um autoconceito, né, de mim como professor. Eu mudando de ambiente, de instituição, o meu autoconceito, eu percebi que mudou. Eu não sabia que se chamava autoconceito, mas enfim. Mas eu percebi que mudou. Então, me parece que é também uma construção social, né? Sim, porque aí entra na questão da identidade profissional também, se a gente quiser, mas aí é muita coisa para um trabalho só ou para, não sei, para uma pesquisa só. Mas a gente pode fazer essas conexões, né? Do inglês vem self-concept, né? Então, talvez se a gente for pensar em self, né, um autorretrato, acho que facilita esse entendimento. Mas aqui para o português as pessoas chamam de autoconceito. Mas eu acho que sim, porque vão ter influências na constituição identitária também de nós, enquanto professores e professoras, e a forma também como a gente se vê. Eu acho que, para quem tiver interesse, talvez, fazer uma pesquisa que envolva a questão da identidade profissional com autoconceito, acho que vem aí uma questão tentando ver essa construção social. Porque a nós já são atribuídas várias questões identitárias que nem são construídas por nós enquanto professores, né? Então, eu achei interessante isso que o Marcelo falou, porque eu não tinha pensado nesse sentido lá, mas veja, se esse professor ele precisa ter uma noção do seu autoconceito, para ele formar isso, ele precisa se comparar com algo. Ele precisa ter um ponto de referência, né? Porque como é que você forma algo se você não se compara com o ideal ou com algo ali? Tem que ter um ponto de referência, né? Então é interessante quando o Marcelo traz essa troca de instituição, né? Porque trocam os parâmetros, né? E trocam as referências. E é isso, se você muda as referências, eu acho que acaba abalando também essa questão do autoconceito, né? Então, eu acho que tem uma questão aí para a gente pensar também em relação às referências, né? O que são as nossas referências? Pode falar, Antônio. Eu estava pensando aqui na autorreferencialidade como um problema, né? Porque se o outro não diz, né, aquilo que é significativo, a minha tendência é uma certa autocomplacência, isso é, apesar dos problemas, né, eu estou dando o melhor de mim, eu estou nesse momento aqui, nesse momento eu sou o que melhor sei da sala de aula que está ali, né? O que melhor sei do inglês, do que seja, aí sou eu, né? Os outros sabem muito menos, então é o suficiente para, né? Então essa tendência quase que de aceitação de que aquele ambiente que eu já, ainda mais quem trabalhou muito tempo, já falou assim, eu tenho 20 anos de experiência e tal, né? Tem uma tendência autorreferencial, autocomplacente, né? Que esse autoconceito escutado por uma pessoa desse tipo, ou então mesmo por subjetividades desse tipo, às vezes não é só o indivíduo, mas subjetividades que têm essa tendência, né, de auto-valorizar, mesmo sem que esse valor seja comparado, confrontado, né, e com muita audição, né, acho que o termo incomoda por conta disso, não que o conceito que vocês trabalharam aí não tenha essa seriedade toda, mas eu digo que o impacto nesse mundo em que a gente transita de professores nem sempre tem essa autocrítica, né, essa atenção e principalmente a atenção
da voz do outro. A voz do outro, quando aplaude demais, eu suspeito. E quando critica demais, eu também suspeito. Mas nem todo mundo suspeita, né? Qualquer aplausozinho já serve para autocomplacência, né? E qualquer crítica parece que é já um horror, né? Então, tem uma coisa aí que pode afinar um pouquinho melhor, talvez. Você quer comentar, Keise? Não, eu concordo com o que o Antônio falou, mas eu vejo que o autoconceito e essa relação com o conhecimento docente, ela é uma luz também para a gente entender o nosso trabalho, né? Porque vocês pontuaram que ela pode partir de algum lugar. Quando eu dei o exemplo que eu não ia bem, e não que era isso, tá, gente? Porque eu ia muito bem, era tudo o contrário. Eu amava a filosofia e não era fã de química, mas eu fui para química. Mas a questão da nota, muitas vezes as pessoas, quando vão para a escolha profissional, elas atribuem a nota. Então, eu sou boa nisso porque eu tiro 10, sabe? Eu não sou boa nisso porque eu tiro 6. Mas tá, e esse 6? Ele pode ser um 10? E esse 10 não pode ser um 10. Possa ser que não seja um 10. Então, essas questões também de avaliações que a gente passa ao longo da vida e que vão moldando a forma como a gente, por vezes, se enxerga, em ser bom ou ruim em algo, elas também são duvidosas. Então, era isso só. Eu acho que alguém tinha levantado a mão. Temos duas pessoas. O Carlos? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Carlos. Sim. Eu estou com a câmera desligada porque minha internet está com um sinal um pouco ruim, tá? Eu vou tentar ligar, qualquer coisa eu desligo de novo. Acho que... professora, primeiro agradecer pelo seminário. A minha pergunta é em relação ao conhecimento mesmo do professor, porque, por exemplo, no exemplo da Adele, você falou que ela tinha um conhecimento específico para um conteúdo que ela gostava de ensinar, por exemplo, e um outro que ela tinha um conhecimento, não sei se é menos conhecimento, não um conhecimento menor, mas eu relacionei isso com a graduação, porque, por exemplo, na minha graduação, eu sou graduado em matemática, éramos separados por áreas também. Então, tem a parte de álgebra, a parte de geometria, a parte de cálculo, né, que elas se interligam ali, só que, no geral, elas são separadas. E alguns professores, eles não ensinam geometria espacial ou plana porque eles dizem que não gostam ou porque não se dão muito bem com esse conteúdo, mas gostam de cálculo porque é algo mais tranquilo para eles, porque eles viram mais. Outros gostam mais de álgebra e já não gostam tanto, por exemplo, de desenho geométrico, algo assim. Nesse caso, por exemplo, nós poderíamos olhar para a professora do ensino básico como uma parte negativa se ela não ensinar algo, por exemplo, porque ela não tem tanto conhecimento. Mas já no ensino superior, se a gente for olhar para um outro ângulo, a gente vai dizer que não, que ali é o professor que é especialista em um assunto. Será que essa questão do autoconhecimento também é assim como o Marcelo e o professor depois citaram, essa questão do autoconceito, aliás, do autoconceito e da referência, elas não estão juntas, mas ao mesmo tempo elas se atrapalham dependendo de onde elas estão sendo analisadas? Eu vejo que sim. Tanto é que é importante a gente saber de que contexto nós estamos falando. Como você pontuou, né, Carlos? O professor ali na educação básica diz não vou dar tal assunto porque eu não gosto, não tenho tanta familiaridade, porque ele tem que ensinar diversos conceitos e diversos conteúdos dentro da tua área, dentro da área dele ou dela. Já no ensino superior, muitas vezes o professor, eu sou professor da área de fisicoquímica. Mas se nós formos investigarmos esse professor da área de fisicoquímica, dentro da especificidade dele, ele também vai ter conceitos que ele não gosta de ensinar. E é aí que a gente vai ver, dentro da área dele, dentro do contexto dele, o que esse autoconceito e o conhecimento dele, de que forma, se eu for pensar no autoconceito cognitivo e os componentes do conhecimento docente. O que faz ele não gostar? Será que é uma percepção de que ele não domina esse conteúdo, né? Então, o autoconceito cognitivo dele não é elevado, e logo ele não consegue
conectar melhor os componentes do conhecimento docente, ou ele tem um bom autoconceito cognitivo e ele fala, não, eu vou ensinar tal conteúdo porque eu tenho um autoconceito bom e logo eu também tenho um bom conhecimento docente. A grande questão é, será que esse autoconceito bom para ensinar um determinado conteúdo realmente significa que ele tenha um bom conhecimento docente? É a grande questão que a gente tem que investigar mais para saber. Porque não necessariamente um autoconceito positivo significa que ele domine. E a mesma coisa, não que ele domine aquele conteúdo para ensinar e conseguir integrar os componentes do conhecimento docente. Ao mesmo tempo que, por vezes, ele tenha um bom conhecimento do tema e consiga conectar todos os componentes do conhecimento docente, isso vai refletir que ele tenha um autoconceito cognitivo elevado. Então, essa é a grande questão que a gente tem para pesquisar e esmiuçar mais a partir de pesquisas, né? Porque essa é uma pesquisa inicial. Entendi, obrigado. Renata? Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, Renata. Sim. Eu estou com a câmera desligada também, porque a minha internet está oscilante, tá? Eu vou deixar ligada aqui para fazer a pergunta. Professora, a gente pode dizer que o desempenho dos estudantes no vestibular, né, no Enem, nos vestibulares, impacta no autoconceito do professor? Não tem estudos que relacionem assim mais profundamente a influência do conhecimento docente de professores no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, para ainda chegar nessa etapa, conhecimento docente, aprendizagem dos estudantes, depois autoconceito, ainda não. Mas eu não li nenhuma pesquisa que trate sobre, mas a gente sabe ali nos bastidores da educação básica, a minha mãe é professora de educação básica, a minha irmã também, a gente sabe que quando o aluno vai, né, eu estou falando aqui de forma, não a partir de pesquisa, mas ali dos bastidores escolares, a gente sabe que muitos professores se consideram bons professores porque seus alunos vão bem na disciplina ali no processo seletivo. Então, às vezes também tem isso, mas eu nunca li uma pesquisa que tratasse, então acho que fica como algo também para ser investigado. Tá bem, obrigada. Carlos? Eu de novo. Na verdade, eu não ia fazer essa pergunta, mas como a Renata tocou no assunto, aí eu decidi retomar. Existem alguns colégios que eles separam algumas disciplinas por áreas. Então, vou falar de matemática, que é o que eu posso falar. Então, eles separam, por exemplo, a parte de álgebra e a parte de geometria, por exemplo, a parte de desenho geométrico. Eles separam nessas 3 áreas e algumas ainda dividem, por exemplo, na parte de aritmética quando são os anos, quando são, por exemplo, 6º ano, 7º ano. E aí, o que eu percebo também, e é claro, né, falando só sobre a vivência mesmo que eu tive, que é pouquíssima experiência, eu tenho um pouco mais de 5 anos de sala de aula, quando eles fizeram a troca, por exemplo, para essas vertentes, eles colocaram, por exemplo, um professor de matemática para que ele desse as matérias de forma dividida. E aí depois, com o tempo, eles foram contratando outros professores para que cada um ficasse com uma área diferente. Então, um professor para desenho geométrico, um para geometria, um para álgebra e assim por diante. E aí o que eu percebi é que, às vezes, né, pelo menos assim, uma grande maioria dos alunos que eu tive contato, não teve nenhuma alteração. Trocou o professor, o conteúdo permaneceu lá, mas os alunos ainda não conseguiram. Talvez, pode ser que o professor, né, pode ser que ele tenha ali uma participação nessa aprovação ou não aprovação do aluno no vestibular. Mas também, aí já entra também, eu acho, na questão desse autoconceito, pensando no próprio aluno, né, porque pelo que eu percebi, o autoconceito, ele é da pessoa, né, não só do próprio professor. Conhecimento docente, claro, professor. Mas autoconceito, nesse caso, a gente pode levar também para o aluno. O autoconceito do aluno para aquilo também pode ser baixo nesse sentido, porque se ele não consegue, sei lá, entender ou praticar aquilo que ele está vivenciando, mesmo que mude o professor, mesmo que mude a estratégia, talvez o autoconceito dele seja baixo. Aí eu não sei, eu acho que pode ser por isso que também tem algum impacto nos vestibulares, né?
Eu queria saber se é realmente isso. Tem vários trabalhos, na área do autoconceito tem bastante trabalhos sobre investigar alunos, né? O autoconceito dos alunos sobre ciência, sobre que área seguir. Porque se a gente for ver, com aquele exemplo que eu falo, eu tirava boas notas em química e logo eu fui para química, e eu não tirava boas notas em o que seriam boas notas, né? Também entra na questão da avaliação, da gente refletir o que é avaliação. Mas assim, eu não tirava boa nota em filosofia. Então eu não vou para filosofia porque filosofia é muito difícil. Só que nós não entendemos também como eram esses processos avaliativos. Se a gente for olhar a prova do Enem, ela pode ser analisada a partir da taxonomia de Bloom. Então, era uma questão que era para relembrar, era uma questão que era para o aluno ter que mobilizar ali os conhecimentos conceituais e não somente reproduzir uma equação química, né? Então, também passa por essas questões de como eram essas avaliações ou durante a realização de uma prova pelo esse aluno da educação básica, isso vai refletir muito o nosso autoconceito, porque nós somos muito moldados a dizer, eu recebi 10, então eu sou bom. Eu recebi 6, é como se fosse um 6 não fosse bom também. Né? O que é ser um bom aluno? O que é dominar um determinado conteúdo? É reproduzir? Ou, se cai uma questão em que eu tenho que mobilizar a parte conceitual, eu consigo entender, ou só, eu vou só reproduzir uma equação química e eu sou muito bom em química, né? Então, acho que entra pelo esse autoconceito também pessoal, Carlos. Esse autoconceito, tanto da professora Adélia, influencia muito a forma como ela ensina. Sim, e hoje, só citando um exemplo bem rápido, hoje eu vi um professor falando uma nota para um aluno, e quando falou para ele a nota, o aluno começou a chorar, no colégio onde eu trabalho. E aí a gente questionou por que ele estava chorando, e ele disse que os pais queriam que ele tirasse 8. E aí ele tirou 2,2 na avaliação. E para ele o mundo desabou ali, porque os pais iam brigar, ou não era aquilo que os pais estavam esperando. E aí a gente sempre se questiona, né, que os alunos não têm que estudar por nota. Mas quando a gente tenta colocar isso na cabeça dele, acaba que os pais colocam para eles o contrário e volta aquela ideia de novo, que eles têm que estudar por nota, porque aí é onde eles conseguem ter uma régua ali para medir se eles estão bem ou não na disciplina. E aí calha que acaba caindo nessa questão, né? A gente pode até tentar tirar essa questão da avaliação de nota da cabeça do aluno para que ele consiga realmente entender o conceito, e aí logo em seguida os pais vão lá e colocam isso de novo. Então fica nesse ciclo praticamente, e aí eles acabam sofrendo bastante também, né? Mas é isso, obrigado, professora. Obrigado, Carlos. Renata? Complementando essa questão que o Carlos colocou, eu acho que, assim, tem essa questão da finalidade das avaliações, né? Porque a gente tem essas avaliações, em geral, por nota, que trazem a régua, elas são somativas, elas certificam. Então, elas dizem, olha, você pode passar para o próximo ano, você não pode, né? Talvez esse conceito de avaliação para que isso não seja imputado na cabeça do aluno e também não seja imputado nesse aluno, depois ele cresce, vai para a universidade, de repente se torna professor, e enfim, e acaba trazendo todo esse peso dessa avaliação que ocorreu durante o ciclo escolar, seria talvez uma mudança de mentalidade das próprias instituições, né? De não olhar, não ter tanto só o foco na avaliação somativa que certifica, porque esse que é o ponto também, porque para o estudante, ele, nesse seu exemplo, não sei se a sua escola é assim, né? Mas ele tirou 2,5. Se ele continua tirando 2,5, significa que ele não vai passar de ano. Então, isso gera uma questão ali para ele que não é só do conhecimento em si, mas também social, né? É uma perda de vínculo com os amigos, é uma perda de vínculo com aquele grupo, tem aquela explicação dos pais, ele entra numa turma, a idade dele está diferente, então acho que tem todas essas questões que acabam impactando. Legal, Renata. Eu só vou complementar, que eu acho que está nesse assunto, eu já abro aqui, Luciane, para você.
Só para complementar, né, eu acho que, no fundo, o que a gente está discutindo, né, principalmente em relação ao autoconceito, é o que a gente toma como referencial para se autoconceituar, né? E a gente está caindo aqui, eu acho que num denominador comum que passa por uma questão de avaliação, né? Porque a avaliação, ser avaliado, traz algum referencial, né? Então, você é avaliado em relação a algo, né? Então, a gente está vendo que muitas vezes esse autoconceito, ele é formado a partir de avaliações, né, que são feitas sobre você. E a partir disso, você se autoavalia para formar o seu autoconceito, né? Então, é interessante como a gente está caindo muitas vezes em avaliação, né? Vocês deram o exemplo dos alunos, mas eu acho que serve bastante também para a questão docente, né? O docente, ele também é avaliado, e muitas vezes ele forma esse autoconceito a partir desses referenciais que são utilizados nessas avaliações, né? Que, às vezes, são aspectos, né? Que você não deveria se prender, né? Mas que são considerados, né, por muitas instâncias avaliativas, né? Então, a gente tem um perigo aí também, né? Eu acho que tem uma questão aí importante para a gente discutir, principalmente nas formações de professores, né? Casey, você quer complementar? Eu acho que algo que é difícil da gente fazer, mas que seria importante, talvez, por exemplo, pegar o modelo ali do PCK, tem um instrumento também de desenvolvimento do conhecimento docente, que é o COR, que é a representação do conteúdo. Eu posso depois passar para o Bruno e se perguntar o que daqui eu domino, o que eu preciso melhorar, mas eu acho que é uma atividade mais que nesse momento é algo para você mesmo, enquanto profissional, se olhar, pensar, como é a minha aula sobre tal conteúdo, como é a minha aula sobre outro conteúdo, como é a minha interação com meus estudantes, qual é essa relação que eu estabeleço, o que para você está fazendo falta, né? É uma conversa, eu acho que, num primeiro momento, da gente com a gente mesmo. Que isso vale, assim, antes de ir para uma formação, de se perceber enquanto profissional e também enquanto pessoa, porque nós estamos vivenciando, né? Sempre vivenciamos um mundo muito desigual. E talvez agora, pelo sistema de informação, essa desigualdade que permeia a interação com o outro, quem é o outro, essa falta de coletividade, talvez ela tenha ficado mais forte nesse trabalho do professor, que se tornou um trabalho virtual agora, que está sendo retomado. Então, acho que é um momento de refletir sobre nós mesmos e buscar essas ferramentas. Eu acho que é isso. Beleza, Casey. Luciene? Bom, boa tarde a todos. Obrigada, professora, pela apresentação. Eu só quero mesmo complementar a ideia do Carlos, da Renata, que falou, né, que acabou caindo na questão de avaliação. Eu trabalho em 2 colégios, um privado, que acaba que você fica muito mais engessado ao que a escola quer. Então, por exemplo, você tem as provas externas, que vêm a todo momento, e tem a prova ali que uma vez no mês tem prova. Então, assim, uma cobrança muito grande nesse tipo de avaliação, né? O aluno tem que estudar, tem que se preparar para aquela prova e pronto, e acabou, é aquele tipo de avaliação. Já na outra escola, eu tenho uma maior flexibilidade de trabalhar vários tipos de avaliação. Então, por exemplo, às vezes meu aluno vai muito mal numa prova, que seria aquela prova que tem lista de exercícios, eu sou professora de matemática, então aquela prova aqui é mesmo ali resolução de exercícios. Só que às vezes, se ele vai fazer, por exemplo, um seminário, uma apresentação, uma resolução de um exercício lá na lousa, explicar para a turma, ele já vai muito bem ali, você consegue ver o desenvolvimento dele ali naquela atividade. Ele vai fazer uma maquete sobre uma pesquisa que ele fez, que aborda, por exemplo, estatística. Ele vai super bem, só que aí chega, por exemplo, na avaliação, ele vai lá e vai mal. E aí eu já fiz esses questionamentos, como o Carlos ainda falou, mas por que você foi mal e tal? Eu fiz isso ano passado com alguns alunos, e muitos retrataram o quê? Professora, chega na hora da atividade, eu tô ali, eu tô mais relaxado para fazer, só que vem a avaliação, eu vejo que é avaliação, eu vejo que é prova, eu já fico super nervoso e vou fazer lá a prova, esqueço todas as fórmulas, dá branco, eu fico tremendo, não consigo raciocinar. Então, assim,
essa escola que eu tenho essa liberdade de disponibilizar vários tipos de avaliação, né, ao longo ali do bimestre, do ano, a gente consegue ver a evolução dos alunos em cada momento. Agora, na outra escola, que é totalmente engessado, na avaliação mesmo escrita, nas provas externas, eu já não consigo ver isso, né? Então, ali, se ele foi mal ali, ele vai mal ali. Eu vou conseguir ver o desenvolvimento dele ao longo da aula, na participação dele na aula, mas em outras avaliações que eu possa, que eu tenha essa liberdade, eu não consigo, porque a escola engessa, né? Não dá essa autonomia para o professor, já traz pronto. E outra questão também que eu queria retratar, a questão da Adele, que tem a matéria, né, que ela colocou lá que não gosta de ensinar e tal, eu acho que dá para a gente refletir, porque por mais que a gente seja formado em matemática, sempre às vezes vai ter uma área ou outra que a gente não gosta muito de ensinar. E aí eu acho que cabe a gente refletir o quê? Eu não gosto de ensinar, por exemplo, geometria. Tá, mas por que eu não gosto de ensinar geometria? Pensar nisso. Por que eu não gosto? Eu não gosto porque eu tive dificuldade na escola, na graduação, quando eu estava no ensino médio. Tá, mas se eu tive dificuldade, então eu tenho que correr atrás e ver. Porque o que acontece? Que eu já percebi quando eu estava na graduação. Às vezes eu tinha, por exemplo, muita dificuldade em teoria dos números. A matéria que, assim, eu tive muita dificuldade. E aí, o que eu fazia? Eu ficava na biblioteca o dia inteiro estudando. Estudava, ficava estudando muita matéria. Chegou uma hora, no final do semestre, que eu já estava entendendo tudo. E aí, chegava na prova, eu ia bem na prova. E aí, eu vi o quê? Que, às vezes, a gente não quer ensinar uma coisa porque a gente não tem o domínio. Só que, a partir do momento que você corre atrás, que você pesquisa, que você aprende sobre aquele conteúdo, você passa a ter o gosto de ensinar. Então, às vezes, acaba que a gente fica com aquele tabu, né? Você, não quero ensinar, não vou ensinar, vou passar um trabalho e pronto, que é mais fácil. Ou seja, a gente está deixando de correr atrás de um conhecimento que a gente pode explicar isso para o aluno de uma forma muito mais dinâmica do que ele fazer uma pesquisa, imprimir lá o material, entregar tudo ali impresso, tudo engessado, sem nenhuma aplicação. Então, assim, eu acho que cabe a gente, né, nós, professores, pensar nisso, porque sempre vai ter algum ponto que a gente tem dificuldade e que às vezes a gente deixa de lado e não pesquisa, né? E aí cabe a nós essa reflexão, que eu acho bem importante também. Bem pontuado, Luciene. E eu acho que também passa por uma questão, de quando você fala, né, se olhar e se ver e entender, né, por que disso, né? Porque, obviamente, você tem um conteúdo a ser ensinado, você tem um compromisso formativo, a sua profissão é essa. Não dá para você chegar e falar, não vou ensinar porque eu não gosto. Existe um compromisso formativo ali, né? Então, é meio grave isso, mas eu acho que passa por uma questão também de se olhar, né? E aí eu fiquei, só para complementar, Casey, até para perguntar para você, você apresenta ali as categorias do autoconceito, né? Os grupos, os elementos ali do autoconceito. Vocês conseguem destrinchar ali dentro daquelas categorias que elementos que aparecem? Então, dentro desse, a professora relata isso, isso, isso. Vocês já pensaram nessa categorização dos elementos dentro dessas categorias? Sim, a gente fez isso, porque são muitos dados, né? Quando a gente fazia análise, que é uma questão que a gente não colocou nem artigo nem nada, como é que era feito o tratamento dos dados? O licenciando Igor, ele ia lá, fazia a categorização pelo Atlas Sheet. Nós nos reuníamos e fazíamos a discussão de cada categoria, porque o Igor, ele era um aluno da graduação, que está na pós-graduação, então ele não tinha uma bagagem, né? E eu, como orientadora, sabia que era um trabalho difícil, mas que ele quis fazer, e eu senti que ele daria conta. Ele foi um aluno que leu, como eu falei para vocês, livros. Então, por que você categorizou aqui? Então, por exemplo, conhecimento afetivo, comportamental e cognitivo. Por que foi categorizado dessa forma? Então, tinham elementos dentro do comportamento, então, comportamental, como ela interagia com esses alunos, tinham momentos em sala de aula que ela, por exemplo, quando o aluno levantava a mão para perguntar, isso está nos diários de campo, ela mandava o aluno ficar quieto. Então, como ela se comportava diante de uma situação em que algum aluno está questionando ela conceitualmente, ou querendo tirar uma dúvida sobre alguma atividade, que aí já vai para o pedagógico geral. Então, como ela é essa relação com a turma? Isso a gente conseguiu fazer, só não conseguimos trazer para o
para o artigo, porque é um volume de dados muito grande, para o afetivo também. Então, tinham questões, por exemplo, quando eram datas comemorativas, aniversário de alunos, ela buscava fazer atividades afetivas. Então, fazer pequenas comemorações, fazer elogios a esses alunos. Então, a afetividade dela também ela demonstrava em sala de aula, né? E a gente percebeu que essa afetividade ela não se relaciona tanto com os outros componentes do conhecimento docente, sabe? A comportamental é muito forte na influência do processo de ensinar, independentemente do conteúdo, e a cognitiva. Essa, sim, são bem fortes. Legal. Porque é isso, né? A gente está vendo um Frozen ali, né? A gente está vendo um retrato de negócio, mas aí eu já fico pensando em como a gente transpõe isso para a formação de professores, né? A partir disso que a gente está identificando, como que a gente pode pensar a formação de professores para que a questão do autoconceito seja trabalhado, que é isso que a Luciane traz, né? Mas esse professor precisa olhar para si, ele precisa entender, e aí ele precisa entender que variáveis ali que influenciam esse autoconceito, né? E que variáveis que ele poderia levar em consideração, né? O que ele acredita que deveriam ser considerados, né? Mas eu fico pensando como a gente transpõe isso para a formação de professores, né? Ludmila? Boa tarde, gente. Boa tarde, professora Casey. Obrigada pela sua apresentação. Na verdade, não é uma pergunta, é compartilhar uma inquietação. Quando eu estava fazendo a leitura dos textos que foram sugeridos, eu fiquei principalmente com essa parte do autoconceito, porque, assim, alguns alunos, ou a maioria dos alunos, acabam percebendo quando o professor ele não tem um certo domínio em relação a determinado conteúdo, ele percebe, ele consegue identificar isso. Eu falo isso como aluna também, então, principalmente na época do ensino médio, eu conseguia, às vezes o professor de física vinha com um assunto e ele dava uma aula maravilhosa, quando era um outro assunto, já eu conseguia perceber que ele não estava com tanta vontade de dar aquele assunto. E aí, trazendo um pouquinho para a minha realidade, por que os textos me chamaram assim a atenção e eu fiquei um pouco inquieta. Aqui, alguns professores acabam sendo lotados de acordo com um notório saber, e isso acaba sendo mais difícil ainda, assim, trabalhar essa questão do autoconceito, porque uma coisa é você ter dificuldade com um assunto que está dentro da sua formação, outra coisa é você ter dificuldade com um assunto que não é da sua formação. Então, o que acontece? São professores que são formados em biologia, que vão dar aula de português, são professores que são formados em português e dão aula de ciências. Então, essa discussão do autoconceito, do conhecimento docente, acaba... na verdade, eu fiquei tentando refletir como fazer esse tipo de discussão, pegando essa minha realidade, assim, de professores serem formados numa área, porque a discussão, assim, um professor que tem um notório saber. Só que, na verdade, como que eles avaliam esse notório saber? Não, o professor, ele precisa ser lotado para cumprir a sua carga horária. Então, são professores formados em uma área que vão para áreas diferentes. Então, o aluno, ele já percebe dentro da sua área, imagina quando vai para uma disciplina diferente. Então, o professor X é formado em português, está dando aula de ciência. Eu gosto da aula dele de português, mas quando ele dá aula de ciências, eu já não curto tanto. Então, vem por isso que eu fiquei bem intrigada em relação a isso, principalmente, assim, refletindo como que esses professores aqui da minha região conseguem fazer uma reflexão desse autoconceito, porque não se restringe apenas à sua formação, vai para outras áreas que o professor ele acaba tendo que assumir essas disciplinas porque ele precisa cumprir a carga horária, porque ele precisa, infelizmente é o que acontece por aqui, às vezes o professor, mesmo não concordando com esse tipo de postura, tem que assumir as disciplinas porque ele precisa trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, né? Mas, enfim, é mais nesse sentido. E aí, quando os outros colegas falaram sobre essa questão do autoconceito, da avaliação, vai muito nisso. Às vezes o professor até pode tentar refletir sobre isso, como melhorar, mas mesmo assim ele não tem um certo domínio, aí já vai para um outro campo do conhecimento docente, o domínio do conteúdo, que aí já abre espaço para um outro tipo de discussão. Mas, enfim, era só para compartilhar mesmo
essa inquietação em relação à leitura do texto com a realidade que eu vivencio aqui na minha região. Posso Obrigado. falar? Pode sim, Keise. Durante algumas palestras que eu assisti na pós-graduação, tinha uma coisa que me inquietava muito, e que me inquieta demais ainda hoje. Nós pesquisamos sobre formação de professores, nós temos alguns dados, as pesquisas revelam caminhos, mas assim, não tem como não pensar na condição de trabalho dos professores, sabe? Como você falou, o professor pega a aula que não é da formação, primeiro, porque há um processo de precarização da nossa profissão, né? Não tem diretrizes que digam quem pode assumir esse cargo e quem não pode. Então, às vezes, a pessoa fez um curso e ela tem tantas horas de matemática, mesmo que não seja conectada a nenhuma licenciatura, e ela pode pegar aula de matemática, que é o que acontece muito em São Paulo, né? Outros estados requerem a licenciatura, mas tem estado que nem requerem a licenciatura. Eu não estou dizendo que com isso nós vamos garantir que a qualidade da educação seja de sua excelência, mas ora, e o exemplo que eu vou dar, possam ser que existam exceções, mas eu acredito que essas exceções são muito mais raras. Nenhum hospital da cidade de São Paulo vai contratar um enfermeiro para um cargo de médico, né? Isso pode acontecer num cantinho ali do Brasil, em que um enfermeiro, contratado como enfermeiro, acabe atuando mais do que devia na profissão dele, porque não tem médicos. Mas eu duvido que uma cidade como o estado de São Paulo vá contratar um enfermeiro no lugar de um médico, né? Então, eu acho que existem algumas fragilidades em torno da nossa profissão, que recaem sobre a nossa profissão, que elas precisam serem superadas, né? A gente sabe que faltam professores para diversas áreas, mas o problema não vai ser resolvido se também não se der condições. Existem problemas em relação à nossa profissão, existem problemas relacionados à qualidade de educação, mas eu não conecto a qualidade de educação com as avaliações em larga escala. Eu acho que são realidades muito diferentes para tentar enquadrar o nosso país a uma avaliação em larga escala como o PISA. Eu acho que entra por outra discussão, mas eu sempre defendo que é necessário rever a quantidade de horas que esses professores trabalham na educação básica e a estrutura dessas escolas, porque não adianta vir com mudança de currículo, mudança de base de currículo para a educação básica e achar que isso vai melhorar a educação, né? Se não há um programa sério, uma política pública séria de melhoria das condições de trabalho dos professores que atuam nas escolas públicas, municipais e estaduais. Eu sempre gosto de pontuar isso, porque muitos dos problemas relacionados à educação recaem sobre o professor. O professor pode refletir, o professor pode mudar a sua prática, mas se não tiver essa mudança, fica muito difícil caminhar sozinho, né? Atribuir essa questão ao professor. Acho que o professor já é muito julgado, então acho que é bom olhar com cuidado para esse julgamento ou para esses apontamentos, sem nunca esquecer de que condições são essas desses profissionais. Era isso. Obrigado, Keise. Gislene? Oi, professor. Oi, professora. Eu acho que o que eu ia comentar vai um pouquinho nessa linha mesmo que a professora acabou de falar, porque conversando aqui, ouvindo vocês, eu associei um pouco as professoras polivalentes, né, do ensino fundamental, anos iniciais. Eu tenho bastante contato com algumas professoras, eu sou professora de matemática dos anos finais, e a maioria dos professores que a gente conversa, polivalentes, falam da dificuldade que tem com matemática, que não tem muita afinidade com a matéria de matemática, então fico pensando aqui, como isso realmente, esse autoconceito, reflete na hora de ensinar, né? Porque a gente sente aí algumas dificuldades desses professores em aprofundar, em ensinar esse conteúdo nesses anos iniciais, sendo que eles não são especializados nisso, né? Eles não têm. E eu queria também perguntar se tem alguma coisa a ver o autoconceito com autoestima. Uma coisa está ligada à outra ou não? Possa ser, né? Porque é a percepção sobre o eu. E ela também está pensando especificamente dentro do conteúdo, dentro
conhecimento docente, ela está relacionada à eficácia. Então, muitas vezes, o que seria essa eficácia? Seria o professor reconhecer que deu uma boa aula, que os alunos aprenderam, então eu vou por esse caminho, que eu tive uma boa aula, eu tenho um bom conteúdo, eu consegui ensinar esse conteúdo de uma forma que, ao meu ver, impactou na aprendizagem dos alunos. Eu acho que sim, eu não li nada, mas eu vejo que o autoconceito também tem a ver com... Ele pode ter a ver com o que você falou, com a estima que eu tenho por mim, né? E aí, nessa estima que eu tenho por mim enquanto profissional também. Então, como é que eu reconheço o que eu sei sobre química, sobre biologia, aí vai pensando nos conteúdos específicos, né? Então, porque não tem como nós amarmos, trabalharmos com todo o conteúdo. Sempre vai ter um conteúdo que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Ou um conteúdo que talvez a gente ache que nós... possa ser que nós temos um bom conhecimento do conteúdo, mas a gente não consiga transformá-lo ele pedagogicamente, porque existem os outros componentes do conhecimento docente, né? Então, talvez o meu conhecimento para a estratégia não seja tão bom, logo a transformação desse conteúdo de forma ensinável não me faça dar uma boa aula sobre esse conteúdo. Também entra por essa questão. Nem sempre o domínio do conteúdo é garantia que eu consiga dar uma boa aula. E aí eu volto a falar dos polivalentes, né? Que eles têm que dominar tudo e acaba sempre caindo para que não tem tanta afinidade, que não tem tanto conhecimento. Talvez aí está um caminho também a ser bem pesquisado, já né? Porque, por exemplo, a matemática o nível da matemática é tão baixo, né? Nessas avaliações externas. Porque será que os professores dominam? Os professores da formação de professores dominam todos os conteúdos? Mas será que também essas avaliações em larga escala, o que elas estão avaliando, né? Então, será que elas avaliam de fato se o aluno sabe ou não sabe? Entra também por essas questões, porque é uma padronização, né? Por exemplo, tem o professor Schumann, tem uma palestra que tem até no YouTube, uma entrevista, que ele foi chamado, eu acho que pelos governantes da China ou do Japão, agora não me recordo, porque eles iam muito bem em tudo que é tipo de teste, mas nas relações interpessoais eles eram péssimos. Ou quando era na parte da criatividade, extrapolava reproduzir, eles não conseguiam também. Então, se nós formos pensarmos, se eu penso num conteúdo, né, num conceito, será que o aluno vai conseguir reproduzir exatamente aquele conteúdo? Então, se eu penso numa equação química, o meu aluno consegue fazer o balanceamento de uma reação química. Sempre da mesma reação química. Mas será que se eu der uma reação química diferente, ele vai saber balancear? Será que ele domina esse conceito de como balancear uma reação? Ele sabe o passo a passo? Ou se ele só está reproduzindo? Ao meu ver, essas avaliações de larga escala, elas, na verdade, elas são uma padronização, né? Não sei se elas conseguem aferir muito sobre a aprendizagem dos estudantes. Eu acho que elas se propõem a uma avaliação para os moldes que eles querem avaliar. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que entram questões muito envolvendo dinheiro, política, padronização do ensino. Então, eu acho que grandes grupos têm interesse, né, na educação, porque ela tem uma fatia de dinheiro muito grande e eu acho que perpassa pelo capital, no caso. Né? Legal, Casey. Antônio? Olá, queria falar assim que já estive com professores polivalentes, né, medíocres, já tive com professores polivalentes de altíssimo valor, né? Eu vou contar um deles que levava os alunos sempre para o pátio e sentava, ele falava 21 línguas e lidava com saberes múltiplos sem titubear, sabia decoro. Fui uma vez conversar sobre o livro do Nietzsche, assim falou Zaratustra, né? Eu estava comentando e ele começava a falar o texto inteiro, né? Para dizer que essa possibilidade polivalente ela não pode ser descartada, até porque se a gente
vai pensar numa etnomatemática, por exemplo, numa entrada dos sábios de outras culturas, né, no campo da escola e até da universidade, a gente vai ter que lidar com gente que não é especialista em cada coisa, né? Então tem outro campo. E, aliás, eu trabalhei em escolas em que o isolamento, o auto-isolamento, auto não com U, auto com L, né? O auto-isolamento de cada professor na sua especialidade, né, dava, quem sabe, um autoconceito meio distorcido. E trabalhei em escola que o autoencontro, atravessamentos e debate fazia com que os professores de química lidassem também com geografia, com história, com tudo, né? Com esses múltiplos saberes. Então, acho que aí depende de uma competência também plural. Senão a gente pensa só em cada disciplina como se ela não devesse ir para a interdisciplinaridade, para a transdisciplinaridade, para o pensamento complexo, né? E outras coisas que estão por aí, em que aquele que hoje a gente chamaria de polivalente, né? É uma coisa para a gente ir diminuindo. Eu acho que a formação de professores precisa pegar gente como essa, pelo fato de ser polivalente, não pelas contingências histórico-financeiras, mas pelo seu saber, também sejam valorizados, porque a universidade começa a dar valor só para aquele que vai estreitando o seu saber, e a partir disso a gente lê o mundo. Então, se a gente lê esse mundo a partir daquele que cresce também e vai para a universidade, e esse campo dos saberes competentes também transitam mais, se atravessam mais, a gente, quem sabe, no futuro não vai estranhar o fato de haver polivalentes, não por conta da precariedade, mas por conta da alta qualidade, né? Então, acho aí um outro campo para a gente pensar também. Obrigado, Antônio. O que você falou do auto-isolamento me trouxe várias coisas aqui para pensar em termos, que é isso que a gente está falando de referenciais, né? E aí, se você não tem contato com os outros, né? Que autoconceito que você vai formar? E aí, o que a gente mais tem nas instituições, o que mais acontece, o que estão nos forçando, e que esse período remoto nos forçou mais, é isso, né? É o auto-isolamento. Eu não tenho troca, não tenho contato com o outro. Então, que autoconceito que eu vou formar, né? Então, me trouxe várias coisas aqui para pensar. Você quer complementar, Casey? Não, só sobre o que o Antônio comentou, quando a gente pensa até no conhecimento docente, Antônio, tem temas que dentro da especificidade a gente pode trabalhar por temáticas que envolvem o ensino multidisciplinar, né? Até dentro da química. Por exemplo, na graduação, os alunos respondem um instrumento de desenvolvimento do conhecimento docente, que é o COR, às vezes por tema, né? Então, eu fiz uma adaptação ali do COR, ele escolhe um tema, e aí eu vou fazendo, ele vai respondendo as perguntas do COR. Porque quando a gente trabalha nessa perspectiva multidisciplinar, eu não gosto muito de falar interdisciplinar, porque, na verdade, eu vejo que o que a gente faz é multi, né? Mas, querendo ou não, a gente precisa dessa especificidade, não é o caso dos professores polivalentes, né? A gente tem que ter uma formação base ali na nossa área, mas que a gente sim pode transpor para as outras áreas e que vai envolver questões de condição de trabalho, questões relacionadas ao desmatamento da Amazônia, ou cultura, né, questões mais culturais, por exemplo, produção de queijos artesanais. Eu preciso olhar para essa comunidade que produz esse queijo artesanal, eu preciso entender como é feito o manejo dos animais que são usados na produção desses queijos artesanais, eu preciso entender qual é o processo químico envolvido ali. Então, acho que sim, tem vários campos que a gente precisa fazer essa integração entre as áreas de conhecimento. Mas dentro, pensando ali para o ensino médio, para o ensino fundamental 2, eu acho que é importante essa formação base, sabe? Porque o professor ele já não dá conta, dentro da disciplina dele, de trabalhar tudo. Então, eu vejo que é importante essa formação base, mas com esse olhar holístico para as demais áreas, porque trabalhar a química de forma dentro de um padrão, ela não dá mais conta para o mundo que a gente vive, porque ela nos ajuda a interpretar diferentes fenômenos naturais que estão ali no nosso dia a dia, mas que esses fenômenos, eles não são isolados, eles são causados por diversos efeitos, sejam políticos, econômicos, sociais, né? Então, a gente precisa trazer essa discussão, esse olhar sobre o ensino de química, pensando na minha área, né? E aí vocês pensam na área de vocês também. Não dá mais para trabalhar também de forma isolada, né? E também tem que pensar no tempo. Nem sempre a gente tem tempo de trabalhar todos os conteúdos de forma holística,
mas então eleger um conteúdo e começar a ter essas experiências de como fazer ensino dessa forma. Obrigado, Casey. Débora? Oi, boa tarde. Tudo bem, professora? Professores e todos. Professora, é só trazer aqui uma memória, na verdade. Enquanto eu li os textos, né, para a aula de hoje, assim, enquanto eu ouvi a senhora falar agora na sua apresentação, eu lembrei de um instrumental. Eu trabalhei no Centro de Educação Científica, coordenado pelo Instituto Santos Dumont, dirigido pelo Miguel Nicoleles, e lá nós tínhamos um instrumental de planejamento onde havia um terror, assim, para nós professores, né, coordenadores e professores, que era a avaliação da semana anterior. Então, assim, a gente ministrava aula durante toda a semana e aí na sexta-feira a gente tinha que fazer uma avaliação de como foi a semana e planejar a semana seguinte. E isso, no começo, era um terror para nós professores, né? Porque, às vezes, é muito ruim olhar para si, olhar para a sua própria prática, para as lacunas que a gente deixa, né, dentro daquele processo de ensino, construção e aprendizagem com os alunos. Então, no começo, era horrível. Só que aí depois, a gente foi se enxergando, né, dentro dessas avaliações, dessas autoavaliações que nós fazíamos da semana anterior de aula. E aí, enquanto eu li os textos, eu via muita identificação com isso, né? E aí eu pensava assim, é importante, às vezes é muito importante, quando você não tem esse traquejo por conta própria, ou quando você não é cobrado disso, né, desse autoconceito, você tem um instrumento que lhe oriente para isso, né, dentro desse processo de formação de professores. E aí esse instrumento que nós utilizávamos no planejamento era muito propício para que nós chegássemos, né, a esse autoconceito. E aí era só isso que eu queria trazer, assim, essa memória desse instrumental, né, de planejamento que colocava a gente num reflexo da nossa própria prática, que é muito importante, né? E aí era isso que eu queria trazer. Obrigada, viu? Pode comentar, Casey, se quiser. Obrigada, Débora, pelo relato. Se depois você puder, não tiver nenhum comprometimento, compartilhar conosco esse instrumento, se você ainda tiver acesso, acho que seria interessante. Tenho sim, Ludmila? eu compartilho. Obrigado, Débora. Acho que foi a Gislene que falou sobre a questão de se o autoconceito interfere na autoestima. E aí eu fiz alguns recortes no texto e tem uma parte que fala que o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico ele acaba interferindo na autoimagem, nos interesses dos professores. Essa autoimagem não poderia ser relacionada também com a questão da autoestima? Pegando o gancho da pergunta da colega. Como eu não... Foi o que eu falei. Eu acho que o que eu vi, eles chamam mais de eficácia, sabe? Mas eu acho que são conceitos que talvez estejam relacionados, porque a estima, né, a autoestima que o outro tem para aprender algo, também influencia. Porque talvez, quem aqui nunca quis aprender a tocar violão? Eu não sei se teve, né, mas eu tô partindo... Mas eu não tenho paciência. Mas para dança eu já tenho, né, uma autoestima para aprender aquilo, porque eu tenho mais facilidade, talvez sim. Talvez influencia nessa autoestima também de querer aprender. Porque tem alguns cursos para formação de professores que eles não têm tanta procura. Então, exemplo, se você fala assim, vai ter um curso sobre eletroquímica, reação de óxido de redução. Os professores já perguntam, mas a gente vai ter que fazer atividades em que vai requerer nosso conhecimento? Aí, quando você responde que sim, ele já não tem tanto interesse, né? Ele tem interesse na parte de estratégias, das discussões, quais são as dificuldades, mas se for requerido dele colocar em prática o que ele sabe, ele já tem uma certa resistência. Talvez isso leve ele não ter vontade de aprender também, né? Não tem uma autoestima também para ensinar aquele conteúdo. Então, se eu não tenho uma autoestima para aprender, eu não vou ensinar. Então, meu autoconceito pode, talvez, influencie nessa busca em querer aprender ou em ensinar aquele conteúdo. O meu autoconceito, por isso que talvez
o Igor e eu tenhamos adotado positivamente e negativamente. A gente talvez não sabia usar no momento a gente não sabia que palavra usar, mas talvez seja autoestima, talvez, né? Aí precisaria ter uma investigação, porque fica muito no campo da suposição. E aí talvez seja um caminho de uma pesquisa investigar como essa questão influencia no autoconceito, no conhecimento docente. Até porque muitos professores eles ficam constrangidos, assim, sei lá, de, tipo, assumir que, eu não domino um determinado conteúdo. Talvez seja por isso também, assim, de chegar num curso de formação e ter que compartilhar que não gosta tanto. Então, talvez tenha isso também, interfira na autoestima e também na autoconfiança em relação à profissão, ou no caso de trabalhar um determinado conteúdo. Também, e é nessa linha, Ludmila, que nós talvez tenhamos que ter cuidado, sabe? Quando estamos em um grupo de formação, seja como formadores, seja como estudantes. Eu participo, eu gosto de participar de cursos de formação, para que a gente crie, de fato, um campo de diálogo e não um campo de apontamento, sabe? Porque é muito fácil a gente olhar para uma aula gravada, um exemplo. Nas aulas da licenciatura, que os alunos ministram no estágio, elas são gravadas. E no início os alunos têm muita resistência de ver. Só que, qual é o movimento que eu fiz com eles? Antes deles verem, eles sempre se julgam demais. E tudo negativamente. Minha aula não foi boa, os alunos não interagiram, os alunos eu fiz aquilo, a minha aula foi péssima. E eu comecei a usar essas aulas gravadas num outro movimento, de reconhecer o que está bom. Porque eu reconhecer o que não está bom, eles são ótimos. A autocrítica eu chamo às vezes até de bizarra, né? Como é que você vai julgar uma aula ou uma sequência de 4 aulas que você ministrou? Quando a gente faz uma pesquisa em ensino, a gente às vezes acompanha 1 ano, 2 anos, quem nós estamos pesquisando, nosso participante, se for um estudo de caso, ou se for um grupo de professores, um grupo de discussão. Então, tem pesquisas que você fica em campo um montão de tempo. Como é que você vai julgar a sua prática a partir de um recorte? Então, eu levo muitos alunos da licenciatura a pensarem sobre essas questões, que aquilo é um recorte. O que foi bom naquele recorte? Né? Claro, eu falo, aqui, da próxima vez que você tiver uma experiência, você faria de que forma? Para ele reconhecer aquilo como algo potencial também para ele aprender, e não só como um julgamento. Então, acho que estabelecer formações em que se acolha o diálogo e tente apontar o que é bom e o que precisa ser melhorado, mas não nessa sobrecarga de dizer que o outro não é bom ou é incapaz. Porque isso a gente escuta a vida inteira. Fulano não é bom, ciclano não é bom. Eu, por exemplo, nunca fui escolhida para fazer um monte de coisa na escola, quando era de física, química, mas eu era escolhida para a questão de liderança. E sempre rotulavam. Esses rótulos que nós vamos recebendo ao longo da vida, eles são muito cruéis às vezes, né? Às vezes não, são cruéis. Quando a gente está ali no ensino fundamental, no jardim, ninguém liga se os professores nos incentivam a falar, por exemplo, como cai a chuva, como arco-íris acontece, e eles querem que a gente fale o que a gente está pensando. E ao longo da nossa trajetória, quando a gente não dá a resposta que esses professores e professoras querem receber, daquela forma, com conceito científico ali na ponta da língua, aí nós vamos nos reprimindo, né? Então, é como se fosse aquela flor que tem acho que é um videozinho que tem uma flor que ela está num solo muito quente, vai queimando. Nós, no caso, vamos só recolhendo, nos colocando para dentro de si, porque a criatividade é largada, né? Então, se eu não dou a resposta certa, então deixa eu ficar quieta aqui, que eu estou falando, que eu sou... Aí vem os adjetivos mais pejorativos do mundo para nos qualificar. Então, é isso. Ótima reflexão, Casey. Carlos? Vou fazer minha pergunta, só antes comentar sobre o que a professora Casey falou agora, para não
perder o gancho, eu tenho alguns alunos que eles têm vergonha de fazer pergunta por causa disso, de outros professores que já se repreenderam, outros alunos que riram porque eles não sabiam de algo. E aí, quando eu quero perguntar alguma coisa que ninguém fala nada, eu chamo alguém, por exemplo, eles sempre me dizem assim, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. E eu sempre coloco para eles, né, fala da sua forma que eu vou entender. Coloca do jeito que você está pensando, fala do jeito que está na sua cabeça agora, e aí a gente vai conversando junto para ver se a gente consegue entender, explicar, ou até mesmo fazer com que na sua cabeça isso se organize. E eu percebo que o medo deles, assim, continua, né? Isso não vai embora de uma hora para outra, mas a gente percebe que existe depois uma questão do diálogo, eles conseguem depois conversar um pouco melhor. Não sei se eles se sentem mais seguros pelo fato de eu não julgar a fala deles, ou pelo fato simplesmente de eu querer ouvi-los. Não sei se um dos dois, né? E aí, só mesmo para comentar sobre essa sua fala. A minha pergunta, na verdade, é sobre o que o... Desculpa te interromper, cara, mas no meu caso, eu geralmente falo que eu não sei. Eu pergunto, aí eles falam aquela resposta meio tímida, e aí eles perguntam para confirmar, eu não sei, você que está me respondendo. Eu estou aprendendo com você, e aí eles se soltam mais. Então, talvez a gente esteja na mesma frequência. Talvez sintam mais seguros, né? Por ter uma liberdade maior, talvez. Pois é. A minha pergunta é em relação ao que o Antônio havia comentado sobre os professores terem maior conhecimento e tudo mais, e aí a professora Casey citou sobre ser multidisciplinar. E aí eu lembrei agora que esse ano, né, nos colégios, foi implementado os itinerários formativos, né, por área. E o que nós, por exemplo, no meu caso, que a gente está trabalhando na área de matemática, é sobre radioatividade, pandemias, endemias e, né, justamente sobre as áreas, por exemplo, de química e biologia, né? Não somente sobre isso, mas, né, especificamente um conteúdo dessas matérias, essas disciplinas. E quando eu me deparei com esse material, só foi entregado para a gente, colocou no horário e falaram para a gente ir na sala de aula. Então, eu peguei o material, comecei a ler para preparar a aula, e eu percebi que eram conteúdos que eram de química, claro, envolviam matemática, mas tinha um conceito muito puro de química antes de introduzir um conceito matemático. E aí, agora, pensando nessa questão do autoconhecimento e do conhecimento docente, eu acredito que se fosse fazer esse tipo de análise, né, de pesquisa que o seu aluno fez hoje, eu acho que ele teria muito mais material, talvez, né, muito mais onde pesquisar, justamente por esse motivo. No colégio onde eu estou, o professor de matemática foi submetido a uma aula, por exemplo, de matemática com química, bem aprofundada, que eram conceitos químicos, por exemplo, que eu nunca nem tinha visto, e aí eu estou estudando para tentar falar com eles, aí criar modelos matemáticos, aí já entro na minha área, mas em outras disciplinas eu percebo isso também, está acontecendo isso, né? Geografia com física, no material da escola está acontecendo essa junção, química com biologia, que é um pouco próximo, né? Mas mesmo assim ainda difere, matemática com química, então eu acho que talvez se ele fizesse hoje esse material, ele teria mais opções. E eu acho também, né, se alguém quisesse dar continuidade para esse tipo de trabalho, eu acho que teria aí um leque de opções maiores justamente por essa questão, porque no meu caso, por exemplo, meu autoconceito com esse itinerário formativo está bem baixo, assim, porque eu consigo passar para eles, mas ainda não estou satisfeito, né? Eu sei que está no começo ainda, mas ainda não estou satisfeito com isso. Então, por exemplo, eu já não conseguiria muito... eu acho que ficaria igual como essa professora, né? Eu preferiria que não tivesse esse conteúdo, talvez. Só aproveitando, Casey, pessoal, quem quiser fazer perguntas, se quiser colocar a mãozinha aqui, porque o tempo já está acabando, só para a gente organizar aqui no final, tá bom? Eu só quero, o Carlos falou da questão da BNCC, né? Eu não vou adentrar, mas ao mesmo tempo eu penso que o que a BNCC traz, eu acho que só aparece uma vez ou duas no documento, a questão da interdisciplinariedade, multidisciplinaridade, mas eu acho que é um conceito, eu não sei, eu vejo como, de certa forma, uma ingenuidade, sabe? Da BNCC dizer, agora vocês vão trabalhar ali de forma contextualizada, porque você não dá tempo do professor fazer uma formação e, mais uma vez, a responsabilidade recai sobre esse professor. Então, é uma questão a se pensar. A Tereza falou, escreveu, né, em um dos textos, um dos autores, quando faz a definição de autoconceito juntamente com a autoestima, como se estivesse interligado.
É porque, assim, como eu falei para vocês, são diversas definições que há para o autoconceito. E alguns deles conectam o autoconceito com a autoestima. Mas eu não gosto de trazer isso, né? Quando vocês falam, será que influencia na autoestima dele? Porque eu acho que da forma como essa palavra cai para a gente, autoestima, eu acho que precisariam de outros referenciais, sabe? Para dar conta dessa aproximação, né? E dizer, não, é autoestima, não. Eu vejo, eu infiro que possa, sim, influenciar se a gente adotar o autoconceito praticamente como sinônimo de autoestima. Mas eu acho que no campo dos referenciais que eu li, é melhor usar essa palavra, por mais que no português ela dê, né, autoconceito, não seja muito bem visto, mas eu acho que quando vem para o inglês, self-concept, né, essa imagem do conceitual que eu tenho sobre mim, eu acho que sobre o meu eu acho que fica melhor do que autoestima. Mas tem autores que fazem sim essa relação. E que, conforme vocês vão falando, eu vou lembrando que a nossa cabeça é tão cheia de trabalho que às vezes a gente fica, E eu acho que é isso mesmo, né, Casey? Eu acho que são vários conceitos que quando você traz, né, eles são polissêmicos, eles podem ter vários entendimentos, né? E eu acho que a gente tem que entender também que é uma luz que vocês estão dando num caminho que vocês identificaram, né? E eu acho que esse caminho ele precisa ser trilhado, mas eu acho que é um caminho frutífero, porque você vê que ele traz várias indagações aqui a respeito disso, né? Então, eu só tenho que te agradecer por ter trazido, mesmo tão maduro essa ideia, ainda tão semente essa ideia, você ter apresentado aqui, né? Porque precisa ter coragem para vir apresentar algo que vocês estão pensando, que estão bolando, né? Mas é interessante a gente ver isso também, né? E aí, Casey, eu acho que para fechar, eu só queria fazer uma pergunta, que eu acho que é uma coisa que veio me martelando aqui durante a apresentação, a discussão, né? Eu fiquei pensando, como eu falei, eu acho que o que você traz é uma selfie, né? É uma imagem ali congelada do que vocês conseguiram identificar. E eu fico pensando, a partir disso, como a gente pode pensar a formação de professores, né? E aí, muitas vezes, eu fico pensando que, na verdade, a formação de professores, ela acaba fazendo um apagamento da história dessa pessoa, né? Porque o que a gente tem hoje, muitas vezes, formação de professores, é uma homogeneização, né? A gente tem um monte de competências que esse professor precisa desenvolver e a gente pega esses alunos e tenta fazer uma formação para que eles desenvolvam essas competências, né? E aí eu fico pensando o quanto que esse tipo de formação, ele também não acaba com essa questão do autoconceito, né? Então, eu tento homogeneizar todo mundo está dentro daqueles quadradinhos e eu não estimulo essa pessoa a desenvolver um autoconceito, ou seja, qual que é a minha individualidade, né? Em relação àquilo, o que eu sou, né? E aí eu não sei como que você relaciona essa questão do autoconceito, dessas competências que precisam ser desenvolvidas e a formação de professores, né? Eu não sei se você enxerga esse apagamento também. Eu acho que, Bruno, a gente acaba tendo um pouco de tudo. Porque ao mesmo tempo que nós temos um apagamento, assim, uma coisa que a gente não vai mudar, tem que ter uma formação base ali para todo mundo. Isso a gente não consegue mudar, né? E perpassa, a gente pode melhorar essa formação, as reflexões, como vão ser essas aulas, quem são esses profissionais que vão para as escolas. Acho que isso meio que está caminhando com políticas públicas de valorização da docência, o PIBID. Eu acho que são caminhos que nós estamos trilhando, pensando de fato numa formação de professores que seja de qualidade. Não estou dizendo que as anteriores não foram, mas a gente sabe que o mundo ele sempre vai, as formações elas terão que ser repensadas, porque nós estamos no mundo, o mundo muda, nada é estático. Mas ao mesmo tempo, eu estou falando aqui a partir da minha percepção de Blumenau, né? Nós temos alunos que chegam com uma visão de ensino muito pautada no que eles tiveram na educação, né? Nunca pensaram, qual é a finalidade da educação? Será que é para o vestibular? É formar para a vida? Então, nós temos vários exemplos de alunos e alunas da licenciatura, egressos, que as aulas
já são aulas que envolvem debate, são aulas que envolvem, por exemplo, aspectos da história da ciência, são aulas, são alunos que não usam somente avaliações que não querem saber sobre o processo, né, o desenvolvimento do aluno ao longo do processo, são mais avaliações punitivas. Então, nós temos alunos que já não estão trabalhando dessa forma, e nós sabemos disso pelos feedbacks que a gente tem, conversas que a gente tem. Então, ao mesmo tempo, eu acho que é um processo de reconstrução, e aí talvez isso recaia mais na questão da identidade profissional do que nesse autoconceito em si, né? Mas, assim, que professor eu quero ser, quem é esse professor, que professora eu desejo ser, e eu vejo, né, a partir de um recorte muito pequeno, que é aqui do campus de Blumenau, que nós temos, sim, alunos que as aulas já não são aquelas aulas que eles tiveram, sabe? São aulas por meio de temas, mesmo que não seja por conta da BNCC, isso vem acontecendo desde o ano retrasado, até de alunos que ainda não se formaram, e alunas, a partir de temas, por exemplo, de mulheres na ciência, que trazem a questão de gênero e sexualidade para discussão, dentro das aulas de química, então, métodos contraceptivos para homens e para mulheres, as questões hormonais envolvendo os conceitos de química orgânica. Então, a gente vem percebendo também um processo de reconstrução. Keise, muito obrigado, viu, pelas reflexões. Eu acho que a gente finaliza aqui. Olha, a conversa hoje foi longa, né? Foi, gente. Né? Só animado. Então, eu só queria agradecer mesmo, Keise. Como eu falei, é uma honra receber você. Eu estou muito feliz pela tarde de hoje. Queria agradecer também os alunos pela participação. Vocês sempre são incríveis, né? E é isso, agradeço a sua participação, viu, Keise? Fica à vontade, a universidade aqui está aberta, né, para o que você precisar, bom?